as equações. Novamente, quem traz essa aula para vocês sou eu, professor Felipe. Aqui temos a nossa definição, uma vez que módulo ou valor absoluto de um número real em x, que se indica por módulo de x, é definido da seguinte maneira: módulo de x é igual a duas condições. A primeira, x para x se x for maior ou igual a zero. E a segunda condição é que menos x se x for menor que zero. Então, para se comportar de acordo com a definição de módulo, deve se adequar a essas duas condições o valor do módulo de um x qualquer pertencente ao conjunto dos números reais. Aqui temos as nossas propriedades, uma vez que, para ser identificado como um módulo de maneira válida, deve estar de acordo com essas condições aqui. Primeira, quando o módulo de x é maior ou igual a zero. Temos dois exemplos, sendo que o módulo de 3 é maior ou igual a zero e o módulo de zero é maior ou igual a zero. Segunda condição, módulo de x é igual a zero. Então, para todo valor possível de x, tem que ser igual a zero. Então, um exemplo aqui. Então, o módulo de zero é igual a zero. Terceira propriedade, temos módulo de x é igual a um d qualquer, caso número real, sendo que x tem que ser igual a mais ou menos d, ou seja, o valor de x tem que ser um valor positivo ou negativo, porém, o seu valor absoluto tem que ser igual ao valor de d. Então, temos no nosso exemplo para essa condição, módulo de x é igual a 15. Então, x é mais ou menos 15, ou seja, o módulo de x ou é menos 15 ou 15. Aí, no segundo exemplo dessa propriedade, temos módulo de x igual a 21, sendo que o x ele é mais ou menos igual a 21. Então, o módulo de x, o valor que está dentro do módulo ou é 21 ou é o menos 21 para poder se provar a concordância com essa propriedade. Propriedade 4, módulo de x é igual ao módulo de y, sendo que x é igual a mais ou menos y. Então, nessa condição, temos que o módulo de 12 é igual ao módulo de y. Se x é igual a 12, então y é mais ou menos 12. No segundo exemplo, para essa condição, temos que módulo de 8 igual a módulo de y, sendo então que x é 8, então y é mais ou menos 8. Então, o módulo de y ou é mais 8 ou menos 8. Aqui está a propriedade, mostra que o produto de dois números reais, o seu módulo vai ser igual a módulo de cada um desses sendo multiplicado individualmente, como mostra no primeiro exemplo dessa propriedade, que o módulo de 3 vezes 7 é igual ao módulo de 3 vezes o módulo de 7. Um outro exemplo abaixo, temos o módulo de 11 vezes menos 3 é igual então ao módulo de 11 vezes o módulo de menos 3. A sexta propriedade, a fração x sobre y é igual ao módulo de x sobre o módulo de y, mas com a seguinte condição, que y tem que ser diferente de zero, porque o denominador nunca pode ser o número zero. Então, temos um exemplo para essa condição, onde o módulo da fração 3 quartos é igual a módulo de 3 sobre módulo do número. Ainda nas nossas propriedades temos a propriedade 7, onde o módulo de x é elevado a um n, sendo esse x na n, o n tem que ser um número natural par. Então, um exemplo é módulo de 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Ou ainda, o módulo, por exemplo, de menos 5 elevado à quarta é igual a menos 5 elevado à quarta. Propriedade 8, o módulo de x é menor do que um d, sendo que o menos d ele é menor do que x, e esse x ele tem que ser menor do que o d. O que isso quer dizer? Que para se comprovar uma afirmativa onde está de acordo com essa propriedade, ao pegarmos o oposto de d, esse oposto de d tem que ser menor que x, e o nosso x tem que ser menor do que d. Lembrando, não é o módulo de x, mas o valor que está dentro do módulo. Assim, temos que o módulo de 3 é menor que 5. Então, menos 5, ou seja, o oposto é menor do que o 3, e que o 3 ele é menor do que o 5. Outro exemplo é módulo de menos 7 é menor do que 9. Sendo assim, o oposto de d é o 9, então o oposto de 9 é o menos 9.
ele é menor do que menos 7 e o menos 7 ele é menor do que o 9. Propriedade número 9, o módulo de x ele tem que ser menor ou igual ao d, sendo que o oposto de d é menor ou igual a x e o x é menor ou igual ao d. Então, nesse exemplo abaixo, tem a seguinte situação, que o módulo de 10 é menor ou igual a 20, sendo que o oposto de d, que no caso é o 20, o menos 20 é menor ou igual a 10 e o 10 é menor ou igual a 20. Outro exemplo, o módulo de menos 6 ele é menor ou igual a 7. Então, o oposto de 7 é o menos 7. Menos 7 ele é menor ou igual a menos 6 e o menos 6 ele é menor ou igual a 7. Propriedade 10, módulo de x é maior do que d, uma vez que x ele é menor do que menos d ou x é maior do que d. No caso, para ser comprovado ou a primeira condição ou a segunda. No primeiro exemplo, a respeito dessa propriedade, diz respeito à primeira condição, sendo que o módulo de menos 5 é maior do que 2, então menos 5 é menor do que menos 2, então, e o segundo exemplo dessa propriedade diz respeito à segunda condição. O módulo de 5 é maior que 2, módulo de 5 ele é maior que 2. Propriedade 11, agora temos que o módulo de x ele é maior ou d, sendo que o x ele é menor ou igual ao oposto de d, ou a segunda condição que x é maior ou igual ao d. Então temos dois exemplos a respeito dessas condições, sendo no primeiro caso o módulo de menos 7 corresponde ao módulo de menos 7, ele é maior ou igual a 5, o oposto de d, sendo que menos 7 é menor ou igual ao oposto de d, que no caso o nosso d é 5, o oposto dele é menos 5, e em segundo o módulo de 7 é maior ou igual a 5. Agora, iniciando apropriadamente as nossas equações modulares com os seguintes exemplos. Exemplo 1. Resolva a equação modular módulo de 3x menos 1 é igual ao módulo de 2x mais 6. Temos essas quatro alternativas. Então, para esse problema, temos a seguinte resolução. Iremos utilizar os dois métodos da definição de um módulo, sendo o primeiro módulo para a condição quando x, se o x for maior ou igual a zero. Corresponde ao que? Queremos extrair as duas informações que estão originalmente nos módulos. Então, temos que 3x menos 1 é igual a 2x mais 6. Aí agora, unindo em ambos os lados da igualdade os elementos que têm termos em comum. Então, o 2x que estava somando o mais 6 passou para o lado esquerdo da igualdade, subtraindo o 3x. E o menos 1 que estava subtraindo o 3x do lado esquerdo passou para o lado direito para somar com o 6. Então, temos que 3x menos 2x igual a x e 6 mais 1 igual a 7. Então, no primeiro sabemos que um valor possível para o nosso x é o número 7. Já no segundo método, temos para um x se o x for menor do que zero. No caso aqui, iremos utilizar a primeira função e iremos inverter o sinal da segunda função. Então, desse modo, temos 3x menos 1 é igual ao oposto da nossa segunda função, que é 2x mais 6. Então, invertendo o sinal da nossa segunda função, temos que 3x menos 1 é igual a menos 2x menos 6. Novamente, colocando no mesmo lado da igualdade fatores da nossa função que tem a mesma correspondência. Então, ficaremos do lado esquerdo com 3x mais 2x e o menos 1, que estava subtraindo 3x, passou para o outro lado da igualdade, somando. Então, a partir de agora, tem a seguinte correspondência, aqui 3x mais 2x é igual a menos 6 mais 1. Ficaremos com a resposta de 5x é igual a menos 5. Agora, colocando o x em evidência, passando o 5 que estava multiplicando ele, dividindo o menos 5, temos que x é igual a menos 1. Então, para a primeira condição de módulo, ou valor absoluto, temos um x igual a 7 e para a segunda condição, um x igual a menos 1. Isso corresponde, então, com a alternativa letra C. Determine quais números compõem o conjunto solução da equação modular a seguir. Módulo de 4x mais 3 é igual a menos 3x mais 7. Temos essas quatro alternativas, então
A nossa resolução, novamente, é pelos dois métodos. Quando x, se esse x for maior ou igual a zero, então temos as nossas funções, então corresponde a 4x mais 3 é igual a menos 3x mais 7. Vamos passar para o mesmo lado da igualdade os valores que possuem a mesma correspondência. Então, o 4x vai ser somado com o 3x, que até então estava subtraindo do lado direito o mais 7, e o mais 3 que estava adicionando com 4x, já vai passar para o outro lado da igualdade, subtraindo 7. Então, ficamos com a correspondência aqui 7x igual a 4, e agora isolando o x, o 7 que estava multiplicando ele irá passar dividindo 4. Então, temos que um x possível é igual a 4 sétimos. Então, no segundo método, temos quando o oposto de x, se esse x for menor do que zero. Então, temos que 4x mais 3 é igual a 3x menos 7. Novamente, iremos colocar em cada lado da igualdade valores que possuem a mesma correspondência. Então, temos 4x menos o 3x, sendo que até então esse 3x estava somando com o menos 7, e o mais 3 que estava juntando com 4x originalmente, irá passar subtraindo menos 7. Então, temos 4x menos 3x é igual a menos 7 menos 3. Então, temos que x é igual a menos 7 menos 3 é igual a menos 10. Então, para o x, se x é menor que 0, então equivale a menos 10. E esses valores correspondem da alternativa letra A. Obrigado pela sua atenção, bons estudos e até a próxima aula.